Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui para expor a nossa opinião, tá? Com relação à mídia aí que tem vivido nessa última semana um momento de bombardeio em cima do pastor André Valadão. Tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara é o seguinte. Antes de expor a minha opinião aqui, eu vi todo o vídeo, toda a mensagem que o pastor ministrou na igreja dele em Orlando, tá? E assim, eu sou bem sincero a dizer a vocês que se nesse vídeo, se nessa mensagem, eu tivesse identificado que o pastor André Valadão, ele tinha incitado ódio, matança de homossexuais e qualquer outro tipo de agressividade, de agressão, eu seria o primeiro a dizer tá errado. Ele precisa responder pelo que ele falou lá, tá? Mas eu vi algo totalmente diferente. Eu não posso negar a vocês que eu não vi essa agressividade, eu não vi essa questão homofóbica que todo mundo está dizendo, que ele foi homofóbico, que ele desejou ou incitou na morte de homossexuais. Eu não vi isso na mensagem. E eu gostaria de expor para todos vocês que acompanham os meus vídeos, vocês que curtem, que compartilham, que comentam, eu gostaria de expor a vocês aquilo que eu vi. Mas eu gostaria de expor mediante a palavra de Deus, porque quem está com a razão não são evangélicos, não são católicos, não são isso nem são aquilo. Quem está com a razão é a palavra de Deus, que é a verdade. Tá? É o livro de regra e fé que nós cristãos, evangélicos e católicos seguimos. Então a gente não pode fugir de nada do que está dentro das Escrituras Sagradas. Então, o que foi que aconteceu naquela mensagem? Tá? O pastor André Valadão, ele começou a falar da origem da humanidade. O que foi que aconteceu no início de tudo isso que a gente chama de mundo? O que foi que aconteceu lá? Tá? O pastor André Valadão, ele relatou o seguinte, que Deus, ele viu a promiscuidade dos seres humanos. Eu gostaria de ler para vocês, quem quiser acompanhar aí, tá certo? Fica à vontade, pega a Bíblia, acompanha. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, que tem por título do capítulo o dilúvio. Na minha Bíblia tem esse capítulo, esse título, né? Aqui. Diz o seguinte, a partir do verso 5, preste atenção. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus viu que o homem era mau. Aquilo que Deus prezou tanto, aquilo que Deus preservou tanto, aquilo que Deus amou de uma forma que a gente não consegue nem explicar, Deus viu que o homem, no seu íntimo, no seu coração, ele era mau continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, olha, isso aqui foi Deus, isso aqui não é André Valadão, isso não é Davi, não é pastor Silas, não é pastor fulano, nem cicrano, nem ninguém. Isso é o próprio Deus que disse. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. No verso 8 do capítulo 6, ele complementa dizendo, o autor complementa dizendo, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí aparece aqui, né, as gerações de Noé, né? São estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Por esse motivo, Noé e a sua família entraram na arca. Mas os demais, eles foram destruídos. O verso 11 diz o seguinte, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Corrompida é o quê? Algo que não é mais, algo que é corruptível. Fez alguma coisa errada. Atingiu a santidade de Deus. Fez o que não era para fazer. Andou por caminhos que não deveria andar. Né? Viu Deus a terra
e que estava corrompida, o verso 12, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. O povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Uma coisa que precisa ficar bem clara: o texto não está falando especificamente sobre os homossexuais, mas está falando sobre pecado. Tá? Os homens se corromperam, fizeram o que não deveriam fazer. Os pensamentos, as intenções do coração do homem eram más. Por esse motivo, Deus decidiu destruir, só poupando a vida de Noé e da sua família. Como destruir? Deus disse a Noé: eu vou enviar um grande dilúvio. Para vocês terem ideia, não tinha nem chovido naquela época. Existia um vapor que subia da terra, como o texto fala, né? O texto do início lá de Gênesis, um vapor que subia da terra, mas não tinha chovido. Imagina um dilúvio. Mas Noé passou 120 anos construindo a arca e dizendo: arrependei-vos, porque vai haver um dilúvio, os animais vão perecer, a humanidade vai perecer, tudo vai perecer. Prestem atenção no que eu estou dizendo. O pastor André Valadão, ele simplesmente falou isso, que Deus destruiu a raça humana devido à sua desobediência. E isso está incluso, meu irmão, todo tipo de pecado. Não é só a questão da homossexualidade, não. Todo tipo de pecado está incluso aqui. Pessoas que queriam fazer a coisa da forma deles, andarem fora dos caminhos do Senhor. Como a palavra de Deus diz que não andasse, eles estavam andando. Tá certo? Então o pastor ele falou basicamente isso aqui, que Deus destruiu. Agora, para a gente analisar com mais perfeição, com mais clareza, o capítulo 9. A partir do verso 10. Capítulo 9, o verso 9. Agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Deus falando a Noé. E com todos os seres viventes que convosco estão, assim as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O pastor André Valadão foi que ele disse. Deus, quando colocou o sinal, se você continuar lendo o capítulo 9, a partir do verso 9, lá embaixo, deixa eu ver aqui onde é que ele diz. Olha aqui, no verso 16. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra. Deus, até hoje, o homem mesmo na sua corrupção, o homem mesmo na sua devassidão, Deus ele olha para aquele arco que ele mesmo colocou lá e diz, eu não tenho como mais destruir, porque foi um pacto entre eu e os seres humanos, entre eu e a natureza, entre eu e a terra. Não vai mais destruir com água. Então foi isso que o pastor André Valadão falou. Não mais vai ser destruído com água. Deus ele disse, eu não posso mais destruir, porque eu dei a minha palavra, e a minha palavra eu vou cumprir. Não vai ser destruído mais com água. Porque o arco está lá, a aliança está ali, o símbolo da aliança está ali. Tá? Mas o que foi que André Valadão falou lá no seu vídeo? Que eu vi. Isso agora é com vocês. Com quem? Comigo, com os pastores, com os padres, com os evangélicos, com todos os cristãos. Vocês precisam falar a verdade para que esse povo saia da corrupção, para que esse povo deixe de pecar, para que esse povo se arrependa, para que esse povo volte a Deus. Foi isso o que o pastor quis falar. Se estão entendendo de outra forma, se estão dizendo que ele incitou violência, como estão dizendo, né? O pastor André Valadão, ele incitou a violência. O pastor André Valadão, ele quer que os evangélicos, os cristãos, eles matem os homossexuais. Eu não sei onde foi, quem foi o primeiro a tirar essa ideia de que o pastor, ele incentivou isso.
Deus disse, eu não vou destruir por causa da corrupção. E vale salientar a você que está me vendo, tá? A Bíblia é o nosso livro de regra e fé. A Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. A Bíblia diz que o homem não pode se deitar com outro homem. A Bíblia diz que mulher não pode se deitar com outra mulher em termos sexuais. Não pode. Não pode haver casamento entre dois homens. Não pode haver casamento entre duas mulheres. Não pode haver incesto. Pai mantendo relacionamento com filho. Filho mantendo relacionamento com pai e mãe. Irmãos mantendo relacionamento com irmãos. Não pode. É pecado. Como também não pode o adultério. Como também não pode a prostituição. Como também não pode a fornicação. Aí isso é você ser homofóbico? Isso é você... Não, fulano é homofóbico porque pregou o que a Bíblia diz. Isso não existe, gente. Isso está totalmente fora de cogitação. Isso não existe. Isso não existe. Deus, ele continua sendo santo e ele continuará sendo santo por toda a eternidade. E ele não vai coabitar com erro. Se os homens estão querendo agir da sua própria mente, da sua própria vontade, do jeito que eles querem agir, é um problema do homem. Agora, precisamos dizer a cada um que estão errados. Precisa de conserto, precisa de acerto. Mas estão dizendo que o pastor incitou a violência. Ele disse que era para matar homossexuais. Ele disse que era para exterminar os homossexuais. Eu pergunto a você que está me vendo nessa hora. Da fala do pastor para cá. Qual foi o membro da igreja dele? Porque ele falou isso dentro da igreja dele. Ele pregou isso dentro da igreja dele. Qual foi, tá? Se ele falou isso, tá? Se ele disse que era para matar, exterminar, destruir, porque Deus não podia destruir mais, se ele falou isso, qual foi o membro da igreja dele que matou o homossexual de lá para cá? Qual foi o membro dele que tomou o conselho do pastor e disse, não, vamos matar. O pastor disse que era para matar? Vamos matar. Cadê? Gente, pelo amor de Deus, existe tanta coisa para a gente pensar. Existe tanta coisa para a gente fazer. Existem tantas pessoas que precisam estar presas e estão exercendo autoridade. Aí vocês querem que um pastor que não foi homofóbico, que não cometeu crime, simplesmente falou da palavra, não mandou ninguém matar ninguém, não mandou ninguém discriminar ninguém. Aí vocês querem que o pastor seja preso porque falou verdades dentro da palavra de Deus. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Porque estão querendo prender pessoas que estão tentando apontar para o caminho que é Cristo. E estão deixando soltos. E exercendo autoridade. Pessoas que roubaram a nação. Pessoas que mataram. Pessoas que se entregaram à corrupção. Estão deixando soltas como se tudo fosse normal. Cometeram crimes e foram julgados por esses crimes, mas estão livres, cometendo as maiores e piores atrocidades e ninguém diz nada. Então, coloquemos a mão na consciência e que nós possamos entender que a fala do pastor André Valadão não foi uma fala homofóbica. Ele não mandou ninguém matar ninguém. Ele não mandou ninguém destruir ninguém. Ele simplesmente falou que Deus destruiu a humanidade porque a humanidade estava corrompida e a palavra mostra isso. Deus, como colocou um arco no céu e fez uma aliança com o homem, disse: as águas não vão mais destruir a terra. Então, através daquela aliança, através daquele arco-íris foi colocado ali, Deus olha e diz: não, tem um pacto meu com a humanidade. Agora é com vocês. O que com vocês? É matar o povo? Não. É falar. É o que nós estamos fazendo constantemente. É o que os pastores estão fazendo constantemente. É o que os padres estão fazendo constantemente. Falar a verdade para que o povo saia da corrupção, para que o povo saia do pecado, para que o povo olhe para Deus e diga: precisamos nos corrigir. Foi isso que o pastor quis falar. Então, que Deus nos abençoe. Eu sei que eu não vou mudar o seu entendimento. Eu sei que eu não vou mudar a sua mente. E eu não estou aqui em defesa de ninguém. Eu estou em defesa do Evangelho, que é puro, santo e irrepreensível. Pessoas querem calar. Pessoas querem que o Evangelho não seja mais pregado. Pessoas querem que o Evangelho não seja mais anunciado. Mas uma coisa eu e você precisamos entender.
que esse evangelho, pessoas querendo ou não, grupos querendo ou não, entidades querendo ou não, ele será pregado até a volta de Cristo. Deus nos abençoe.